A minha mãe uma vez me disse: a beleza é subjetiva. Porém, Jim Carrey, alguém muito mais sábio que minha mãe, falou que isso aí é papo de gente feia. Então, no vídeo de hoje, vamos falar de mangás bonitos. Mas antes eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, eu vou levar em conta aqui os mangás que eu já li, ou seja, o único critério que eu vou usar é apenas a minha opinião. Segundo, eu não vou considerar obras que tiveram grande mudança na qualidade do desenho com o decorrer do tempo. Por exemplo, Dragon Ball Super hoje em dia é um mangá muito bonito, porém já teve seus dias de arte questionáveis. Ou então Boku no Hero, que tinha uma arte muito acima da média quando estava sendo lançado no início, mas agora virou uma bagunça aquela merda. Terceiro, uma coisa bem comum que eu vejo de pessoas que fazem vídeos assim, principalmente pra galera mais leiga na parte de arte, é que eles só listam simplesmente vários e vários mangás seinen com artes ultra realistas e falam que esse é o ápice da arte de um mangá. Só que um desenho mais estilizado não necessariamente é pior do que um realista, ok? Ambos têm seus pontos fortes e fracos e cabe do próprio leitor decidir qual é o melhor. E por fim, essa lista não tem ordem definida, ok? Todos os mangás aqui são muito bem desenhados e cabe de você julgar qual é o melhor. Então, chega de enrolação. Vamos ver quais são os mangás mais bonitos que eu já li. E vamos começar por ele, Shumatsu no Valkyrie. Shumatsu no Valkyrie, ou como foi adaptado aqui para o ocidente, Records of Ragnarok, é um mangá escrito por Shiuya Yumemura e também pelo Takumi Fukui, e ele foi ilustrado pelo Ajishika. O mangá tem uma história bem simples. Todos os deuses de todas as religiões e mitologias decidem acabar com os seres humanos, mas antes, eles decidem testá-los em uma competição chamada Ragnarok, onde 13 humanos e 13 deuses vão cair na porrada e quem tiver 7 vitórias, vence. Só que nós temos um probleminha nisso aí, que é humanos contra deuses. Vocês estão entendendo aqui como o balanceamento desse negócio não é lá muito favorável? Mas felizmente para nós humanos, podemos contar com o poder das Valquírias, que elas podem se fundir com os guerreiros, se tornando em armas divinas que podem ferir os deuses. E é basicamente isso, um puro X1 contra várias figuras religiosas e históricas do mundo. Quer dizer, na verdade a seleção de personagens aqui é bem arbitrária, principalmente no lado dos humanos. Claro, não vamos ser hipócritas aqui. O mangá é sim feito por japoneses e obviamente figuras asiáticas e japonesas serão bem mais presentes do que os ocidentais. Mas assim, por um monte de samurai aleatório para deixar grandes nomes de fora como Alexandre da Macedônia ou Alexandre o Grande, que literalmente nunca conheceu a derrota, ou então Rei Davi, que matou gigante, conquistou inúmeras batalhas pelo povo de Israel, Bruce Lee, um dos maiores artistas marciais de todos os tempos, para pôr gente como Nikola Tesla, que o único poder dele é fazer lâmpada, Nostradamus, que o único poder dele era fumar maconha e tentar prever o futuro, e Rasputin, que era só um cara exorcista lá da Rússia. Sabe, homens que claramente não são guerreiros e davam pra substituir por muita gente aí. Sem falar que pra vender na China, os caras literalmente foram obrigados a pôr alguma figura chinesa solando um deus poderoso. E foi por isso que o Hades foi simplesmente humilhado pelo Kenshin. Mas enfim, outro dia eu faço um vídeo falando sobre minhas insatisfações com Shumatsu. Mas no quesito arte, o mangá é simplesmente perfeito. Os traços aqui são bem dinâmicos e impactantes, e por mais que seja assim um mangá estilizado, ele tem muito mais detalhe do que precisava ter. Além disso, outra coisa que eu acho muito incrível da arte desse mangá é como o artista ele brinca com os designs dos personagens. O Buda, por exemplo, é muito diferente de como ele é retratado nos templos budistas ou na cultura pop em si. A mesma coisa é com os deuses gregos e nórdicos por aí. Pena que eles não tiveram a mesma coragem de fazer isso com figuras do cristianismo e principalmente do islamismo, Ainda mais porque se você fala de Maomé, os caras vão lá e mandam te matar. Mas ainda assim, foi legal pra mim ver Satanás sendo representado como um emo de uma boy band dos anos 2000. O próximo da lista é Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist é um mangá escrito e ilustrado por Hiro Murakawa. E esse mangá se passa em um mundo steampunk, onde a alquimia é uma ciência baseada na troca equivalente de matérias. E isso é o que rege esse mundo. Por exemplo, você quer usar alquimia para criar uma espada, então você vai ter que juntar materiais como madeira e metal para fazer uma. E durante a história do mangá nós acompanhamos a jornada dos irmãos Edward e Alphonse Eric. Quando eles eram bem crianças, eles tentaram usar a alquimia para reviver a mãe, só que
deu uma merda bem grande, sabe? Então eles viajam por aí à procura da Pedra Filosofal para conseguir seus corpos de volta, enquanto lidam com um país que está com grande tensão política e prestes a entrar em uma guerra civil. Mas falando da arte agora, Fullmetal Alchemist tem uma arte incrível, pois ela se destaca e muito dos outros mangás shonens por aí. Por exemplo, os rostos dos personagens que são bem mais arredondados do que no padrão, que é mais triangular ou quadrático. A Hiro Marakawa é um artista que tem um traço bem cativante e facilmente reconhecível por aí. Mas onde ela realmente brilha é na parte de composição. Ela sabe muito bem onde desencaixar os elementos no painel do mangá, criando cenas muito boas de se ver. E no quesito de arte, Fullmetal Alchemist, na minha opinião, tem a melhor arte de mangá estilizado que eu já li. O próximo da lista é Death Note, escrito por Tsugumi Ooba, e ele foi ilustrado por Takeshi Obata. Death Note conta a história de Light Yagami, um jovem estudante bolsonarista que ocasionalmente ganha o poder do Deus da Morte, e ele usa esse poder para matar bandidos por aí. Enquanto isso, nós temos o L, o maior detetive do mundo, que quer trazer a justiça, levando Light para a prisão. O que mais me atrai na arte de Death Note é que tudo tem que ser muito gótico, então caveiras, cruzes e vários shinigamis por aí fazem parte da estética do mangá. Outra coisa bem visível é que o mangá é muito bem desenhado, os personagens têm várias pinceladas, os cenários são bem detalhados, mas eu não posso dizer o mesmo da leitura em si, pois Death Note é um mangá muito chato e entediante, principalmente pela quantidade de texto e na linguagem nada intuitiva que tem nessa obra para um shonen. Assim, se você lê um capítulo por dia, você até consegue absorver o melhor da obra, mas lendo tudo de uma vez só é um erro grave. Mas enfim, Death Note é sim muito bonito. E o próximo da lista, Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. O que, você realmente achou que eu ia pôr o Kurumada nesse vídeo? Ah mano, vai se ferrar. Cavaleiros do Zodíaco ou Saint Seiya The Lost Canvas foi feito pela Shiori Teshirogi. E eu acho que eu não tenho muito o que contextualizar aqui, pô, é Cavaleiros do Zodíaco, caramba. Mas a arte desse negócio é simplesmente divina. Os traços da autora têm uma delicadeza profunda e as pinceladas são muito bem expressivas. Sem falar que ela desenha as lutas desse mangá de forma bem menos confusa do que o Kurumada fazia com o Saint Seiya original. E os personagens são tão bem escritos e desenhados que você realmente se apega a eles. Mano, eu amo o Regulus, velho. Cara, ele é tão fofinho, velho, dá vontade de adotar. Outro personagem que eu também amo é o Manigold, ele é simplesmente brabo demais. Sem falar que o Hades, o vilão, é muito mais aprofundado aqui do que os outros vilões de Cavaleiro do Zodíaco. Toda a questão do Alone ser um pintor que mata tudo que pinta, além da sua crença de que a morte é a verdadeira salvação, pois lá não tem dor, fome ou choro, é bem interessante. E só pra vocês ficarem cientes de uma coisa, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu tava lendo o mangá de Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas, e esse traço me cativou ao ponto de eu remover Berserk da lista, mano. Então é isso, cara. CDC The Lost Canvas é muito lindo, eu recomendo muito a leitura. E pra finalizar temos Dr. Stone. Dr. Stone foi escrito pelo Hishiro Inagaki e ele foi ilustrado pelo desenhista sul-coreano Boichi. Na história do mangá, uma luz surge do céu e petrifica todos os seres humanos. E, 3.700 anos depois, um jovem cientista de apenas 15 anos desperta nesse mundo totalmente petrificado. E ele tenta sobreviver e restaurar toda a humanidade. Só que Dr. Stone tem um pequeno problema narrativo. O mangá é uma história sobre os fundamentos principais da ciência na natureza, mas cada personagem em si tem um talento e esse talento é absurdo demais. O Senku, ele é inteligente, ele é um garoto de 15 anos que tem um conhecimento absurdo de química, física, matemática, biologia e afins. O Tsukasa, ele é o estudante mais forte da escola, ele também era um lutador profissional, e o cara simplesmente matou um leão com um soco. Ou também o velho Kaseki, que ele é um artesão, mas consegue criar carros, tanques de guerra, balões, etc. E por mais que isso seja meio meh, o mangá, ele consegue ser bastante divertido se você ignorar isso. E sobre a arte não tem nem o que falar, muitos falam que os melhores mangás com arte puxada por realismo são Berserk, Vagabond, os melhores com arte estilizada são Dragon Ball, One Piece, por exemplo, mas o Boichi em Dr. Stone, ele mostra que realmente é um monstro, pois ele consegue mesclar bem o realismo e a estilização com muita maestria. Tudo aqui é muito bem desenhado e muito bem detalhado, os personagens são muito expressivos, e cada linha de desenho tem uma grossura específica colocada de forma minuciosa para deixar o desenho do mangá ainda mais impactante. Não só isso, a caracterização dos personagens e seus designs em si
tem umas bugigangas e coisas que até certo ponto pode se considerar overdesign, e mesmo assim o artista ele não ignora nenhuma delas. E também eu tenho um carinho especial por Dr. Stone, pois ele foi o mangá que me fez amar ler mangás. Claro, eu já tinha lido outros mangás antes de conhecer Dr. Stone, como por exemplo a parte 6 de Jojo, Pokémon Black, Yu-Gi-Oh! GX e Dragon Ball Super, mas foi Dr. Stone que realmente me tocou ao ponto dos mangás se tornar a principal mídia que eu consumo hoje em dia. E é basicamente isso. Deixa o like, entra no meu servidor do Discord aí no comentário fixado, se inscreve e tchau.